esse é mais um Sala de Entrevistas para você. E será que você comeu demais durante a pandemia? Parou para pensar na sua saúde? Foi correr atrás? Foi procurar a ajuda profissional? Como é que está essa sua relação? Saúde, corpo, mente, enfim. Dá para fazer tudo isso num local só? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje no Sala de Entrevistas com o Master Coach, o Gabriel Lima, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa onda que não parou de crescer em nenhum minuto desde que chegou no Brasil, que é o CrossFit. É isso mesmo, né, Gabriel? Obrigado pela presença. O CrossFit, desde que ele entrou no Brasil, ele não parou, ele só vem se aperfeiçoando e ganhando mais adeptos, né? Então, é uma modalidade, é um tipo de atividade física. Primeiro, né, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Uma modalidade, um tipo de atividade física mais dinâmica, né? Diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas, né? A Sparta, ela tem uma metodologia ainda um pouco diferente do que o CrossFit é uma marca, né? Uhum. A Sparta é uma marca diferente, que tem uma metodologia um pouco diferente, mas que se assemelha um pouco em algumas características de exercício, mas é esse exercício mais dinâmico, que utiliza a funcionalidade do corpo, que sai um pouco da ideia de aparelhos de musculação, né? Então entra por algo um pouco mais desafiador pessoalmente, assim, né? E além de tu sentir a tua evolução cardiovascular, tu sentir essa evolução de uma forma um pouco mais acelerada, acaba sendo um pouco mais voltado para o resultado também, né? Que é o que a maioria de nós esperamos e desejamos quando fazemos atividade física, né? Então, para as pessoas que estão lá em casa entenderem melhor, quando a gente diz CrossFit, ela é uma marca, mas o tipo é uma modalidade de exercícios que é relacionada a essa marca que foi a primeira que teve isso. Tem alguma coisa relacionada ao treinamento militar? Tem alguma coisa, algum fundamento nisso, Gabriel? Então, o CrossFit, ele pegou exercícios de diferentes modalidades, né? Por exemplo, exercício da ginástica, exercício do treinamento funcional, exercício da musculação tradicional, exercícios do LPO, né? Que é o levantamento olímpico, e fez uma modalidade específica, né? Então, que se atualiza a cada ano com exercícios diferentes e tal, mas tem um determinado tipo de exercícios, né? A Sparta é mais ou menos o mesmo modo, né? A gente também pegou tipos de exercício e também criou uma marca específica, mas que se assemelha em alguns tipos de exercício, né? A diferença da Sparta até para um CrossFit, por exemplo, é que o CrossFit é sempre todo mundo uma mesma turma. Todo mundo normalmente é uma mesma sala, só que com exercícios adaptativos para quem está iniciando. A Sparta a gente trabalha com 3 níveis, né? Que é o programa de 55 dias que a gente chama, que é o iniciante, o intermediário e o elite. Cada um desses níveis é um treinamento diferente. Não tem nada a ver o treinamento do elite com um programa de 55 dias, porque quem está iniciando, a gente faz um treinamento completamente preparatório para que a pessoa esteja evoluindo, né? Então essa é a maior diferença da Sparta, além de a gente também sempre oferecer acompanhamento com nutricionista e com psicólogo, né? Mas o CrossFit em si, ele é uma marca com um tipo de modalidade que foi desenvolvida por essa marca. E é claro, né, que as pessoas, quando elas entram, elas querem um resultado rápido. Você disse que tem essa modalidade dos 55 dias. Muita gente obtém esse resultado, Gabriel? Muito. Isso é a nossa marca principal, assim, né? O fato de que a gente realmente consegue o resultado que o aluno deseja. É claro que depende muito da motivação de cada um, do desempenho, né? A gente não se alimenta pela pessoa, né? A gente não treina pela pessoa, mas a gente dá todas as ferramentas para que a pessoa realmente tenha um grande resultado, né? E os resultados, é que biologicamente falando é impossível, o nosso corpo é uma resposta do nossa quantidade, do nosso déficit calórico, quanto a gente consome e o quanto a gente gasta, né? Então vamos dizer, eu sou uma pessoa sedentária, estou sem fazer atividade física, né? Estou sobrepeso, ou também estou abaixo do peso, né? Preciso ganhar massa. O que eu preciso fazer para atingir o meu objetivo? Se eu preciso perder peso, então eu preciso consumir menos calorias e gastar mais. Eu preciso gastar mais do que eu estou consumindo. A pessoa vai estar gastando, porque é um tipo de treinamento com gasto calórico, e nós vamos ajudar a pessoa na parte nutricional para que ela aprenda a comer corretamente, né, no tempo certo. E o se alimentar corretamente não é se alimentar mal, não é passar fome, não é viver de folha de alface. Exatamente, que é essa mentalidade que as pessoas acabam tendo de que assim, né, ou eu sou feliz
ou eu me alimento saudável, né? Tipo assim, e às vezes a pessoa vai ali e faz um mês, mas, não, eu prefiro ser feliz. E às vezes também não é tão caro, né, Gabriel? Porque mistificaram também, Exato. né, a questão da alimentação saudável com produtos que vieram, claro, né, todo mundo vem na onda, todo mundo quer comercializar, mas vieram produtos muito caros que tu tem o semelhante na fruteira, na feira da esquina, né? Exato. E dentro daquilo que a gente consome diariamente, muitas vezes também é algo, nossa, precisa fugir totalmente da minha alimentação. Não, às vezes dentro daquilo que a gente se alimenta, a gente pode ser mais equilibrado, aprender um pouco o que é fome verdadeira e o que é fome emocional. Porque muitas vezes a gente se alimenta não é pela fome, não é porque o nosso corpo está precisando, mas é porque a gente está ansioso. Então toda essa parte é muito importante para o resultado, né? Por isso que a gente também conta com o trabalho da psicóloga, né? Da mental coach, que ajuda a pessoa a ajustar, a identificar por que eu, né, se perguntar para nós, você acha que atividade física e alimentação saudável é algo importante? Unanimidade vai dizer que sim, óbvio que sim, né? Saúde, isso é uma questão, não é opinião, não estamos falando de corpo ideal, não estamos falando de ter tanquinho na barriga ou não, estamos falando de saúde. Então, evidentemente, todos nós sabemos a necessidade, mas então por que não praticamos, por que não fazemos? Porque a gente coloca, mistifica, a gente cria barreiras, fatores limitantes, não consigo, sou ansioso e não consigo ir à alimentação, ou não consigo me exercitar porque já estou muito acima do peso. Mas quem diz que a gente não pode dar um passo por vez? Quem diz que a gente não pode hoje só ser melhor do que éramos ontem? Então depende muito com quem a gente está se comparando. Então vamos comparar com alguém. Essa é um pouco da diferença da Spark também, né? Tipo, às vezes a pessoa chegar num lugar onde estaria todo mundo já super avançado, a pessoa já pensa assim, ó. Nossa, né? Já inibe, né? Nossa, vou chegar num lugar com todo mundo super avançado e eu começando, vou ficar com vergonha. Então ter essa introdução a um programa de iniciantes, que é o nosso programa de 55 dias, onde a pessoa entra e na equipe, todos estão no mesmo nível, todos também estão iniciando. Então a pessoa já se sente incluída, já se sente acolhida, sente tipo assim, nossa, não sou só eu que tenho essas dificuldades, né? Como a gente estava conversando antes, pô, tem dificuldade de mobilidade, faz parte. Mas hoje eu posso ser melhor do que eu era ontem. Sim, né? Mas é uma evolução, né? Exato, posso me olhar no espelho hoje e dizer, pô, estou fazendo algo por mim mesmo, né? Eu mereço fazer isso por mim mesmo. Eu mereço conseguir respirar bem, conseguir subir uma escada e ter o sentimento de, tipo assim, ó, pô, tô vivo. Né? Não é aquele sentimento, pô, tô morrendo a cada dia. Né? Não, eu tô cada dia mais vivo, tô cada dia mais feliz, tô cada dia mais satisfeito. Não é estou cada dia chegando num corpo que a sociedade pintou como ideal, mas estou cada dia melhor comigo mesmo, né? E, Gabriel, também essa questão que foi imposta, vamos dizer assim, para quem faz academia, tem que ter suplementação, tem que ter os shakes da vida. Nem sempre é assim, né? É indicado para cada caso, né? Cada caso, né? O que é a suplementação, né? É suprir com nutrientes algo que talvez você não consuma na sua alimentação diária, né? Mas na grande maioria dos casos, se a gente colocar isso na nossa alimentação, nós não precisamos de suplementação. Né? Agora, quero um resultado X, um resultado específico, quero acelerar o meu resultado, né? Quero ganhar mais massa magra, tenho dificuldade em consumir a quantidade de calorias que eu preciso. Pode consumir. Mas tem duas coisas diferentes. Saúde e objetivo de resultado. Resultado físico e estético é uma coisa. Saúde é outra. Para eu ser saudável, dificilmente preciso de algum tipo de suplementação, consigo dentro da alimentação. Para eu atingir um resultado específico, muitas vezes a suplementação vai te ajudar e vai acelerar esse resultado. Quando a gente fala resultado específico, é claro, o pessoal que quer, como você disse, ter a barriga mais trincada, um músculo mais saltado, conseguir se pendurar na barra, aquelas coisas, levantar o pneu do trator, essas coisas todas, né? Exatamente. Então, o resultado é um objetivo mesmo, né? Quero ter 6% de gordura, o meu objetivo é eu quero chegar a 6% de gordura, de massa magra. De massa gorda, desculpa, 6% de percentual de gordura. Pô, é um objetivo que é um pouco mais difícil, então eu preciso ter coisas específicas, uma suplementação específica, mas não é porque eu já não estou saudável. É um resultado específico que eu desejo ter, né? Mas isso não é o que todos devem desejar. Agora, o que todos devem desejar é uma vida saudável. Isso é algo que todos nós devemos desejar, né? Que por conta principalmente dos últimos acontecimentos, da pandemia, como tu mencionaste no começo, a gente sabe o quanto a nossa saúde é fundamental para momentos como esse. Na verdade, cada vez mais a gente sabe o quanto que as doenças são provenientes de um mau cuidado com a nossa saúde. Né? O caso da pandemia, né, autenticou muito, né, elevou muito essa questão do quanto a obesidade
é importante nisso, né? O quanto o cuidado com a nossa saúde para não estar em obesidade é importante para determinadas situações, mas na verdade é para todas. É porque um dos fatores de risco da Covid-19, né, é ser obeso, né? Estar acima do peso é um fator que ela prejudique muito, né, a pessoa, né? É o mais. A obesidade, o maior risco da Covid-19 era a obesidade. Então isso ficou algo muito claro, mas é óbvio que além disso também tem vários outros problemas. E às vezes a gente é novo, a gente vai vendo com o decorrer da vida, né? Que tu começa a ver que tu estás tendo alguns problemas que tu não via quando tu era novo, mesmo estando obeso, mas não... Por quê? Porque a obesidade ela vai te levando a enfermidades, né? Então, o nosso cuidado é necessário. O que a gente precisa é trazer leveza para esses cuidados. É fazer a pessoa enxergar que ela consegue sim, que existe dentro de nós o potencial necessário. Que a atividade física não é para algumas pessoas, é para todas. Nós somos criados por Deus para nos exercitarmos. Nós somos criados por Deus para conseguirmos fazer as nossas atividades diárias da melhor maneira possível, né? Então, não gosto de tal tipo de atividade física. Vamos procurar uma que goste. Ou senão, às vezes, a gente precisa começar pela disciplina. Depois a gente cria o hábito, né? Primeiro a gente entende, preciso, não tenho hábito, né? Eu costumo dizer, uso o relógio na mão esquerda. Se eu colocar o relógio na minha mão direita, num primeiro momento, meu cérebro vai dizer que está errado. Vai dizer assim, bota isso aí para a esquerda. Mas depois de um determinado momento, vai se tornar normal. Por quê? Porque virou um hábito. E às vezes alguns hábitos que nós precisamos inserir na nossa vida, num primeiro momento, o nosso cérebro vai dizer, tá errado, para, tu não nasceu para isso, desiste. Só que eu, pela disciplina, por entender que é uma necessidade, não, eu vou tornar disso um hábito, até que a minha mente se acostume. Então o nosso programa, inclusive, é para isso. É um programa de 55 dias, porque existe um estudo que em 55 dias úteis, tu cria esse novo hábito. O teu corpo passa a necessitar de atividade física, passa a pedir por atividade física e tu também começa a se acostumar com uma alimentação mais saudável. De modo que já é mais difícil tu retornar a quem era antes. Né? Então, se fizer o programa certinho, quando se parar, teu corpo vai estranhar. Opa, tem alguma coisa errada, porque agora tu já está num novo estilo de vida. Né? Então, a ideia não é fazer uma dieta de 30 dias que tu para tudo, não come mais nada, emagrece 30 quilos em um mês. Da lua, do sol, da chuva. Isso, né? só come a lua, você não come nada. Mas depois de 30 dias você fala assim, meu Deus, não aguento mais, deu. Não, a ideia é ir mudando os hábitos para que seja para sempre. Né, para que a gente realmente tenha isso como uma rotina. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já falando mais sobre isso e também agora a gente vai falar na volta do intervalo um pouquinho sobre essa época de pandemia aí, como se o pessoal está se cuidando depois, nesse entremeio aí. A gente volta já. Voltamos para o bloco final do nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com o Gabriel Lima, ele que é Master Coach e ele é super afinado nesse assunto de corpo, de mente e, é claro, atividade física. A gente conversou bastante já sobre essa determinação que você tem que ter na sua vida, né? Colocar na cabeça, eu vou conseguir e vou mesmo. E, Gabriel, essa questão de eu vou dar o primeiro passo é a parte mais importante, não tem como, né? Ou faz uma aula experimental, ou vai lá e já assina o contrato, já vai e já faz, para não ter dúvida, porque vai sair doendo de qualquer jeito, né? É um processo adaptativo, né? O primeiro passo é normalmente o mais difícil, né? Mas o primeiro passo, às vezes a gente ainda dá no desespero, né? Preciso urgente. Aí chega uma conclusão, preciso. Aí vai. O segundo passo talvez é mais difícil que o primeiro até, em alguns momentos, porque no segundo passo, tu realmente identifica as dificuldades. E tu pensa, agora eu preciso me superar. Eu costumo dizer assim, né, que quem tem o resultado não é quem nunca pensou em desistir, mas é que não desistiu quando pensou. Porque o pensar em desistir, todos que passam por um processo de mudança pensam. Ou pelo menos a grande maioria. Eu falo que às vezes a gente está ali correndo, né, na academia, às vezes alguém iniciante vai, está correndo. Eu fico pensando, alguém que é muito iniciante deve pensar assim, né?
meu Deus, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Será que isso aqui é para mim mesmo? Né? Mais ou menos. Mais ou menos isso. E nesse processo de pensamento, ela pensa assim, acho que eu vou desistir, isso aqui não é para mim. No momento que ela está pensando isso, passa alguém correndo pelo lado que passou exatamente por esse momento. Alguns que passaram por esse momento talvez pensaram, vou desistir, não é para mim. E vão colher a vida inteira os frutos dessa desistência, os frutos negativos. Essa pessoa correu porque ela está correndo porque ela continuou quando poderia ter desistido. Então o processo de adaptação, de mudança, de passar por essa primeira semana que dói tudo, né? Dói a nossa musculatura, mas ter o sentimento assim, eu posso, eu consigo, eu me amo, eu valorizo a minha vida, eu valorizo o meu corpo, eu amo as pessoas que estão comigo, então eu quero dar o meu melhor para elas, eu vou dar o meu melhor para elas estando saudável. Eu não quero que as pessoas que eu amo e que me amam passem dificuldade com alguém enfermo do lado delas. Eu quero dar o meu melhor para elas, então por me amar, por amar as pessoas que estão comigo, eu vou fazer o melhor por mim, sabe? Porque eu consigo, porque eu posso, porque essa é a verdade. Todos podem, ninguém não pode. Não existe um corpo que não pode fazer atividade física. Talvez alguém tenha um pouco mais de dificuldade num tipo de atividade ou no outro. Mas existe uma atividade física que a gente consiga se adaptar. E com certeza com essa reviravolta da pandemia, né, muita gente ficou em casa, ganhou peso e tal. Vocês tiveram um momento que fecharam a academia, depois abriram com as normas, restrições, enfim. E as pessoas vieram com tudo, né, Gabriel? Atrás dessa saúde, atrás de recuperar o tempo perdido. Deu um estralo muito grande em muita gente, né? Que antes a academia era aquele negócio ali dos 25 aos 35, uma lemar crise dos 40 para os homens, as mulheres que já estavam entrando na menopausa, que as médicas mandavam fazer atividade física. Agora não, a gente vê de tudo quanto é idade, né? De adolescente até 50 anos, né? Exato. Eu acho que 60, 70? Alguns fatores, assim, né? Primeiro, a pandemia mostrou a necessidade. Né? Isso é como a gente comentou antes, a pandemia mostrou o quanto a obesidade era um risco muito grande, né? Então isso acentuou. E também acho que durante o tempo de pandemia, o pessoal ficou muito em casa, né? O sedentarismo gritou, né? Exato, começa a se sentir indisposto, começa a se sentir mal, ganha peso, né? Ganha medidas, aí passa a não se gostar muito, né? Passa a querer correr atrás. Então, a resposta não do pós-pandemia, que nós não passamos ainda da pandemia, mas a resposta daquele primeiro lockdown, daquele primeiro que ficou tudo muito fechado, em que as pessoas aceitaram que não podiam fazer nada, a resposta imediata a isso foi o desespero. Preciso fazer alguma coisa. E eu acho que o pós isso veio de uma forma muito linda, assim, muito legal, sabe? Eu vejo hoje as pessoas fazendo beach tênis, né, que cresceu tanto, futevôlei, outros esportes alternativos assim, que despertou, sabe, esse amor pelo esporte, o amor pela saúde, o amor pela vida, por aproveitar o dia, por aproveitar o melhor de mim mesmo, por aproveitar a funcionalidade do meu corpo. Então eu acho que isso veio. E também a informação, né, Michele? Eu acho que cada vez mais a informação ela chega a todo mundo. Há pouco tempo atrás, né, se nós formos ver, o nível que a informação chega hoje é completamente diferente de como a informação chegava há 10 anos atrás. A gente hoje abre o nosso Instagram, tem informação daquilo que a gente deseja ver. Então, se eu pesquisar por atividade física no Google ou qualquer lugar, eu não vou parar de receber coisas a respeito de atividade física. E nessas informações, cada vez mais é esclarecido a necessidade e a importância. Então isso também faz com que as pessoas vão atrás, né, antes era tipo assim, tô com uma doença. O que será que é? Toma um remédio. Hoje, tô com uma doença, preciso me cuidar. Preciso cuidar da minha saúde. Preciso cuidar da causa, não da consequência. Então acho que a informação hoje fez com que essa busca pela atividade física crescesse também. E como tu falaste também, tem a questão mental, né? Tem um profissional acompanhando todo o tempo esses alunos, né? Tem a consulta, enfim, tem ali o esclarecimento, mas sempre que possível o profissional está ali. Também é importante para ajudar muitos que passaram pela doença, que tiveram que parar treinamentos, enfim, ficar hospitalizados e depois voltar. E também para quem perdeu parente, enfim, e continuar nesse processo de atividade física e de cuidados da saúde também, né, Gabriel? Sim, o nosso psicológico é o que determina a nossa vida, assim, né? A gente conseguir, enfim, mentalizar, a gente conseguir nos ver da forma como a gente deve, né? Tem tantos fatores limitantes que nos impedem, às vezes, de viver uma vida que a gente poderia viver. Então, esse lado psicológico de eu posso parar nele, travar nele, ou eu posso usar dele de gatilho para algo muito além, né? Por exemplo, perdi um ente muito querido, né? Um exemplo.
de Covid. O que eu faço? Paro na morte ou vou me cuidar para que o mesmo não aconteça comigo? Isso é muito psicológico, né? Como que a gente responde? E às vezes a gente precisa chegar à conclusão de que nós precisamos de ajuda. Preciso da ajuda de um profissional. Até o quanto a psicologia tem crescido nesse tempo. Quantas pessoas têm compreendido a sua necessidade de uma ajuda profissional. Que antes era visto era mal visto, vamos dizer assim. Precisa de psicólogo, credo. Exato. É doido, é sempre assim. Perfeito, exato, Michele. Então, assim, ter esse entendimento de que um psicólogo é bom para todo mundo. Um terapeuta, alguém que te ajude, que faça tu se enxergar e se ver de uma forma diferente, que faça tu superar os teus traumas, os teus medos, os teus desafios. Por que da timidez? Por que do medo? Por que de eu não conseguir estar com pessoas? Por que de eu olhar no espelho e não me amar? Independente de como eu esteja, estou perfeito ou não, eu preciso olhar e me amar, sabe? Então, o porquê que eu não me amo, por que eu estou como eu estou, por que eu estou pensando dessa forma, tem um porquê. Então eu falo assim, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Tem problema? Resolve. Tem uma situação psicológica? Resolve. Tem uma trava? Resolve. Resolve como? Se não consegue sozinho, resolve com ajuda. Acho que isso é a vida. A vida é uns aos outros. É um ajudar o outro. Eu tenho o dom que tu precisa, tu tens o dom que eu preciso. Todos nós, como seres humanos, nós nos completamos. Nós todos somos um corpo, né, a humanidade. Então, se a gente entender que a gente precisa um do outro, maravilhoso, né? E o psicólogo é isso, é alguém que está disposto a te ouvir e fazer tu se enxergar da melhor maneira. E isso vai fazendo aquele trabalho em conjunto para que as pessoas tenham esse resultado físico depois. Faz o mental, tem o físico, tem o acompanhamento da nutricionista também, que é super importante a questão de alimentação, como a gente mesmo já frisou. Tem gente que vai seguir uma alimentação só saudável e tem gente que vai seguir aquela restritiva para ganhar massa, né? A do ovo, que eu falo, né? Aquela geladeira cheia de ovo e frango, aquela coisa maravilhosa. Tem mãe e pai que abre e fala, não entende, né? Mas é porque a gurizada gosta também. E tem, claro, a turma que chega lá na elite, nos top masters, né? Tem aquele pessoal bem regrado, né, Gabriel? Que às vezes serve de exemplo, às vezes o pessoal fala, eu não vou conseguir chegar até aí, né? Também, né? Acho que nessa escala a gente identifica onde a gente quer chegar. Né? Eu falo, né? Não tem corpo ideal e não tem performance ideal. Tem vida saudável. Isso é para todos. Agora, né, como a gente estava comentando aqui, tem uns que vão lá e fazem exercícios ginásticos, né, e andam de cabeça para baixo, e enfim, né, o handstand walk que a gente chama, e faz exercícios avançados e querem evoluir dentro desses exercícios, querem melhorar, querem subir carga. E tem aqueles que estão lá porque querem estar saudável. Tá aqui, tá bom minha carga aqui, deixa eu aqui com ela, né? Quero estar bem, meu coração funcionando bem, quero fazer minha corrida, conseguir, né, desempenhar bem aquilo ali. Mas isso, às vezes, é muitos gatilhos mentais que a gente encontra para se motivar também. Por exemplo, eu começo uma atividade física, daí eu tô ali em 6 meses, aí eu entro num momento de desmotivação. Acontece isso, né? Tem aquela parte, enjoei, não quero mais ir. Exatamente, mas às vezes assim, eu enjoei ou eu tô precisando de um gatilho motivacional, né? Tá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Né? Eu, às vezes, chego no estágio, faz anos que eu treino todo dia, que eu cuido da minha alimentação. E às vezes fico naquela assim, nem todo dia eu tô motivado para treinar, né? Às vezes tá trabalhando, às vezes tem épocas do ano também que eu também não tô motivado, não tô numa fase de querer evoluir. E aí eu acho um gatilho, peraí, o que eu vou fazer para eu estar motivado? Então, por exemplo, esse ano eu botei uma meta, eu vou chegar no meu auge físico. Por isso que eu falo, é uma meta, de chegar a um número X, um percentual de gordura, de peso, porque é uma meta. Isso é um gatilho motivacional que está na nossa mente, para que isso nos leve a querer fazer o que for necessário para chegar lá. Então, uma meta eu coloco. Não precisa virar obsessão. É meta, é diferente. Exatamente. Nem todos devem ter. Cada um vai ter sua meta. Minha meta é estar saudável. Enquanto eu estou motivado dentro daquilo ali, show de bola. Agora, me senti um pouco desmotivado. Qual o gatilho que eu vou usar para continuar? Então, isso tudo são trabalhos psicológicos, assim, né? Mas é como tu falaste, tem o elite, eu tive que chegar à conclusão de que muitas pessoas vão estar mais avançadas do que eu. Vão fazer exercícios que eu nunca vou fazer. E o que eu quero? Aonde eu quero? O que é pra mim? Né? Então, saber também o seu lugar, saber se comparar de uma forma saudável, saber olhar para um mais avançado e dizer assim, tu és inspiração para mim, ou olhar para um mais avançado e dizer assim, tu és inspiração, parabéns, mas eu nunca vou conseguir fazer isso que tu estás fazendo, né? Isso tudo é a gente se aceitar,
né? A gente entender o que é para nós. Para nós é saúde, para nós é vida. Isso a gente deve ser inconformado em não estar. Eu devo estar inconformado em não estar saudável. Mas os objetivos, né, onde eu quero chegar, isso varia de pessoa para pessoa. Tá certo. Gabriel, obrigado pela presença, obrigado pelo papo, porque realmente, tomara que muitos de vocês em casa tenham gatilhos e nem que você não precisa ir virar crossfiteiro, como diz a turma por aí, colocar meia colorida. Não, vai andar, vai fazer uma caminhada que já tá bom, né, Gabriel? Seja saudável, né? Isso aí, se ame, se valorize, é a minha vida, né? Obrigado pela oportunidade, pela participação, muito bom estar aqui com vocês. Amo falar dessas coisas porque o objetivo é despertar em cada um de nós realmente o interesse por estar feliz consigo mesmo, né? Não é por alguém que eu faço, né? É por amor a quem me ama, sim, mas antes de tudo por amor a mim mesmo, né? Não é porque a sociedade determina, não é por ter um padrão de beleza, mas é pela informação que me mostra o quanto isso é importante para cada um de nós. Então, gente, bora lá. Vamos em busca de atividade física, saúde, né? Ter uma mente sã, que isso é a nossa vida. Então tá certo. Obrigado por você também que acompanhou a gente. Até o próximo Sala.